No cinema, é bem comum a gente se deparar com roteiros que falam sobre o futuro. Em Contágio, de 2011, a gente teve uma amostra de como a nossa situação se desenrolou em 2020. Quase ali nos mesmos moldes, começando com uma pessoa em uma viagem e se alastrando o mundo afora. E na China, com algumas pessoas saindo ilesas, mas uma porrada de gente morrendo, gente discutindo sobre a doença, pessoal brigando ou negando a gravidade da parada, e por aí vai. A gente teve também De Volta pro Futuro, tentando desvendar o nosso 2015, que acabou errando bastante, porque, né, no filme nos é mostrado carros voadores e altas tecnologias maneiras, e cá estamos nós em 2022, ainda discutindo coisas banais, como a importância da vacina, né, e sei lá, se a Terra é ou não é plana, sabe? Mas nessa leva também, a gente teve um filme que ressurgiu aí nos debates sobre distopia, por ter acertado muita coisa do que ia acontecer, ainda que exageradamente. Em 1973, no mundo de 2020, imaginou exatamente nosso ano de 2022, e é sobre ele que eu quero falar hoje. No Mundo de 2020 é um filme de 1973 que fala sobre a indústria alimentícia, a escassez de alimentos frescos e o desgaste do planeta no geral. Basicamente se fala em superpopulação, mudanças climáticas catastróficas, controle das megacorporações sobre os governos, e 1% da população mundial consegue usufruir de uma vida boa e tranquila, enquanto o resto que lute, né? É incrível como um filme dos anos 70 consegue ser tão preciso em nossa situação hoje, porque a gente tá falando de uma janela de meio século. Absurdo, né? O filme começa com fotinhos da população, primeiro nos anos idos, até vinha uma montagem frenética como se mostrasse o avanço dos anos e o aumento da população. E vá, gente, vá, gente. E gente de máscara, e lixo pra todo lado, aumento de carros, caramba. O ano é 2022 e a população em Nova York tá na casa dos 40 milhões. E aí que começa o exagero, que apesar de ser a cidade mais populosa dos Estados Unidos, num estudo realizado em 2020, estima-se que tem em torno de 8 milhões de pessoas lá. Gente pra caramba, mas não tanto quanto o filme imaginou. A gente conhece o nosso protagonista que vive num apartamento com muitos livros, uma TVzinha básica e a propaganda do Soylent Red, Yellow e o Green, que é o nome original no filme, Soylent Green. Essas paradas são concentrações de energia dos vegetais, já que os alimentos estão escassos, e é uma alternativa aos pobres para não passarem fome. Essa Soylent Green é um concentrado feito de plâncton encontrado nos oceanos do mundo, mas logo chega um senhorzinho para desligar a TV. E o filme te passa todas as informações que tu precisa nessa primeira cena. Existe um número absurdo de casos de assassinato, principalmente, e o volume é tanto que o cara nem consegue analisar todos. E um número igualmente grande de desempregados, prontos para pegar o emprego deles na primeira oportunidade. Quando ele sai de casa, um monte de gente está empilhado nas escadas do corredor dormindo, sem habitação. E a situação nas ruas é pior ainda. Todo mundo suado porque a temperatura não desce abaixo dos 32 graus e os ricos, em contrapartida, têm ar-condicionado e videogame para se entreterem. Nada muito diferente do que a gente vive hoje, exceto pelos exageros e pela nossa tecnologia, que é muito mais avançada do que a pensada no filme. Por exemplo, quando ele precisa provar algo, fosse em 2022 mesmo, era só sacar um celular qualquer que estava resolvido. E a gente descobre logo também que existe uma maracutaia entre os ricos e que parte dos assassinatos são motivados, sendo o que a gente vê no início do filme um deles. E o policial, ao invés de ligar pro morto e pra cena do crime ali da casa, liga pra outras coisas, inclusive pra uma água corrente e uns confortos que ele encontra pela casa. E o filme, ao mesmo passo que se fixa nessa investigação e faz o policial comer e beber bem e levar umas coisas pra casa que de trouxa ele não tem nada, né? E fazer o velho chorar de emoção ao ver um bife na frente dele, já que fazia eras que ele não via nada disso, também mostra o lado vil da sociedade, que descarta o corpo do morto, rico ou não, pelo lixo. E o machismo, né? Que as mulheres de 2022 no filme não valem um centavo e são espancadas por qualquer coisa ou são vistas como apenas objetos. Um móvel de decoração, ali uma planta. E o próprio protagonista nesse sentido é meio babaca. Mas eles também aproveitam para mostrar mais uma coisa que veio a ser bem acertada em alguns países, que é o suicídio assistido. O companheiro do policial decide que aquilo tudo é demais para ele, depois de descobrir o desfecho, e que ele quer descansar finalmente, quer voltar pra casa. Então ele é recebido pelo corpo de médicos, é deitado numa cama confortável, com sua cor favorita e música favorita, e um super telão com imagens de como o mundo costumava ser, o que até pro nosso protagonista era uma novidade, já que ele não conhecia o mundo como um amigo dele, cheio de cor, de natureza, de mar e etc. I told you. I know.
Não era novidade nos anos 70 esse imaginário do futuro, porque existia uma onda de filmes que tentaram fazer isso, saber o que viria pela frente. Mas talvez nenhum outro filme dessa época tenha sido tão cirúrgico como no mundo de 2020, até mesmo com alguns absurdos, porque vez que outra, a realidade imita a ficção de modo que a gente nem poderia imaginar. E apesar de se tratar de um assassinato em seu plot principal, a ambientação de realidade não nos parece tão errada. Por exemplo, na escassez de alimentos frescos, um pé de alface, um tomate, uma maçã, umas coisinhas em conserva, uma alface fresca e um alho poró, por exemplo, custam $279. E uma fatia de carne bovina é o luxo supremo, sabe? Que uma pessoa dificilmente vê de bobeira por aí. Brasil, é você, parece? Há de se dar os devidos créditos à pessoa certa também, porque se George Orwell imaginou teletelas e uma vigilância constante nas casas, e uma falta de privacidade e de liberdade exacerbadas, Harry Harrison, escritor do livro que deu origem a esse filme, é quase uma babavanga da literatura com suas previsões, gente. Ele também fala sobre o aumento da população, o aumento de desabrigados e desempregados e o aumento da criminalidade. Tudo um pouco mais exagerado, um pouco mais acentuado que o nosso 2022 real, chutando bem mais pra cima, sabe? E fala também sobre os luxos dos ricos e sobre o aquecimento global, que faz com que a temperatura lá nunca fique abaixo dos 32 graus. Mais um paralelo aí que a gente pode fazer com o nosso Brasilzão, não é mesmo? Porque isso é a cara do Rio de Janeiro. Inclusive, eu tô suando aqui. Não só no Brasil, mas o mundo começa a enxergar e a sentir na pele o que antes era só uma hipótese, né, para uma parte dos estudiosos. O aquecimento global pelas mãos do homem é uma realidade impossível de se ignorar hoje e já se fala em um quadro irreversível se a gente não mudar a nossa postura nos próximos anos. E assim, gente, não é um filme excepcional, né? Em termos técnicos, ele tem suas falhas absurdas. Como as cenas de luta que mais parecem um especial do Didi Mocó, eu não tô de sacanagem. A tonalidade verde, que tudo bem, o negócio é verde, eles quiseram fazer essa brincadeira visual e tudo mais, mas não deu muito certo. Até porque se a gente tá falando de calor também, seria muito mais inteligente usar uma tonalidade mais quente. E tem também a montagem da cena da violência policial com os tratores levantando as criaturas. A pessoa responsável por isso estava querendo se livrar logo do projeto e montou de qualquer jeito. E ali naquela cena se criou uma violência gratuita dentro da violência gratuita, seguida de uma morte estúpida, ou seja, bagunça. E tem também o fato de os dois caras que saem no soco se parecerem muito um com o outro. Os dois são loiros do olho claro. E eu confesso que eu confundi eles vez que outra ali, né? Mas fora isso, a resolução do mistério da morte é interessante. E o final é meio médio com essa cena que tá aparecendo aí pra vocês. Mas eu não vou falar o que eles descobrem no macro, né? Pra caso vocês queiram ver por conta. Porque aí eu não entrego tudo que o filme tem pra oferecer, né? E vocês também ficam com aquela pulga atrás da orelha do ué, como será que termina? Eu não digo que é imprescindível assistir ele, mas é bacana entender como era a visão quase meio século atrás sobre o que viria a ser o nosso 2022. Remember, Tuesday is Soylent Green Day. Agora eu quero saber de ti. Conhecia esse filme? Já tinha assistido? Ou nunca tinha ouvido falar? Comenta aí embaixo nos comentários pra gente trocar essa ideia. Até a próxima e tchau!